No ar, a segunda edição do programa Inspire-se. O programa você assiste pela tvunimes.com e pelo nosso canal no YouTube, TV Unimes. Hoje nós recebemos aqui a presença de Washington Luiz Ferreira de Souza, um profissional de Direito. Bem-vindo, Washington. Primeiro, obrigado pela sua presença. Prazer. Vamos explorar aqui toda a experiência do Washington, passar para os nossos estudantes, nossos universitários, pessoas que estão pensando em entrar na universidade ainda, explorar um pouquinho mais o mundo do direito. Hoje, no programa anterior, a gente falou de odontologia. Washington, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unimes. Primeira pergunta, por que Ciências Jurídicas e Sociais, por que Direito e por que a Unimes? Cris, olha, o direito é extremamente importante para todo cidadão. Na minha visão, todo acadêmico deveria fazer direito antes de qualquer coisa, antes de escolher qualquer atividade profissional. Porque ele vai ter conhecimento da sociedade, ele vai ter conhecimento da realidade que é viver dentro desse conjunto universal que se chama mundo. E a minha escolha, de certa forma, foi direcionada. A minha esposa já atua na área do direito há muitos anos. E ela acabou me convencendo. E em 1999 eu entrei na Unimes. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A nossa pergunta é jogar mais pra frente, mas já que a gente tocou nesse assunto, a importância do direito nas outras profissões, né? Não só no direito, não só para a vida, mas nas outras profissões, desculpa, a importância do direito, do profissional entender de direito para poder exercer a sua profissão, seja qual for. Existe essa... Com certeza, o direito ele permeia todo o comportamento humano social. O direito é extremamente importante para estabelecer as regras de convivência. E hoje nós vivemos num mundo totalmente regulado. E todas as atividades profissionais têm um centro regulador e o direito abarca todo esse conjunto de informação. Então um profissional, para ele poder atuar com segurança, para ele poder atuar de uma forma que possa atender todas as necessidades da própria atividade profissional, ele precisa conhecer pelo menos a base do direito nacional. Em que momento você decidiu ser professor? Porque você também é professor. Então, é uma condição, assim, é uma história interessante. Conta pra gente. Você sabe que em 1999, no ano anterior que eu prestei o vestibular, que eu entrei no portal da Unimes, lá no prédio de Direito, na segunda entrada, tem um portal e 2 colunas. Quando eu passei ali para subir, para fazer o vestibular, na sala, se não me engano, no 2º andar, quando eu passei naquele portal, foi algo assim como que mágico. Eu passei aquele portal e falei, é aqui que eu quero estudar Direito. Eu passei em outras universidades e fiz a opção pela Unimes. Eu não sei, foi algo assim, que não dá para explicar. Foi uma energia diferente. E quando eu passei por aquele portal, eu falei, é aqui que eu vou estudar. E aqui ainda vou lecionar. Você se formou em qual ano? Eu me formei em 2003. E começou a exercer como professor em qual ano? Então, depois de quanto tempo? Eu estou regulado profissionalmente na Unimes desde 2005. Professor, passa pra gente uma dica de leitura, de repente, para os alunos de Direito. Uma dica de leitura, algum livro que foi importante na sua época de estudante e hoje como professor, passar essa experiência, essa dica aí para os alunos de Direito. Eu vou dar uma dica. Uma dica. Leiam tudo. Essa é a dica mais importante que alguém possa, que alguém deve seguir quando ele pretende estudar Direito. Uma ciência social leva em conta a necessidade de conhecer o mundo. Conhecer o lugar onde você vive, conhecer quem já falou sobre direito, quem não falou sobre direito. E assim como o direito é importante para qualquer outra área, a leitura de qualquer outro assunto também é importante para o direito? Ou quando você diz leia tudo sobre direito? Não, leiam tudo sobre tudo. Seu livro hoje de cabeceira?
Olha, eu devo ter hoje mais ou menos uns 6 livros de cabeceira. Eu estou fazendo uma outra pós agora em Neurociência e Psicologia Aplicada. Então estou lendo Antônio Damasio, que é o meu atual livro de cabeceira. É um autor português que trabalha o desenvolvimento do estudo da neurociência sob uma ótica fantástica. E há uma obra dele fantástica, é O Erro de Descartes. Então é algo mágico de se ler. Aproveitando o gancho das especializações, vamos lá. É muita especialização, gente. Vamos mestrando em Direitos Difusos e Coletivos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, com extensão internacional pela Universidade de Chile. Pós-graduando em Neurociência e Psicologia Aplicada, com módulo internacional pelo King's College de Londres. Advogado, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de São Vicente e associado da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Aonde arranja tanto tempo, professor? Ter tempo é uma questão de administrar, né? Em alguns momentos você pensa o que eu vou fazer entre meia-noite e as 4 da manhã. E aí você já está cansado e acaba dormindo. Mas pós 4h30, 5 horas da manhã eu já estou em atividade. E o estudo é algo para mim, é como um alimento extremamente importante. Eu faço terapia estudando. A minha terapia é estudando. Eu adoro fazer isso. Das especializações que eu citei agora, vamos falar um pouquinho já de escolha, uma delas para a gente conversar um pouquinho. O mestrado é importante porque o professor precisa ter uma base, né, fundamentada em toda a dinâmica que um mestrado prepara, né, a pessoa para exercer essa atividade de professor, de mestre. Trabalha várias dinâmicas com relação a como estudar o conteúdo, a como trabalhar o conteúdo. E no direitos difusos e coletivos, é extremamente abrangente, né? Nós temos aí o meio ambiente, nós temos as convivências sociais, que traz a necessidade de você abordar essa área como um todo. A psicologia organizacional e aplicada, né, às organizações como um todo, é interessante porque, como eu também leciono para a administração, nós precisamos conhecer a dinâmica da relação humana dentro do contexto das organizações, das empresas. Como é que isso funciona? Como é que o ser humano atua? Como é que o ser humano desenvolve a sua atividade profissional? Então é uma disciplina, é um estudo extremamente importante para a gente conhecer essa dinâmica e trabalhar todo esse conteúdo de uma forma com mais profundidade, não é? Essa extensão que essa especialização contemplou na Universidade de Chile é uma oportunidade que nós tivemos de fazer essa integração, né, com essa outra universidade, e lá nós tivemos uma atividade chamada Estratégias em Ação. Então é o aprendizado, é o conhecimento, é o conteúdo, é toda a base teórica e o desenvolvimento prático disso e colocar isso em ação. Então é uma experiência fantástica. Muito interessante. Pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada. Então, eu adoro o ser humano com relação a como ele pensa que ele pensa. E a neurociência? E a neurociência nos ajuda, nos dá a base biológica, nos dá todo o conteúdo necessário para a gente entender o funcionamento do corpo, para entender como o homem pensa o corpo e como o corpo sustenta o homem. Eu acho que é um assunto muito interessante a neurociência, aliás a gente pode abordar um pouco mais ela no segundo bloco. O primeiro a gente vai deixar por aqui, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, a gente vai falar mais sobre as especializações do professor, muito mais sobre neurociência, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos agora para o segundo bloco. Professor, hoje, quais matérias o senhor leciona? Então, hoje eu leciono exclusivamente na administração. E lá eu tenho uma disciplina chamada Comunicação Empresarial 2, que trabalhamos toda essa dinâmica e como a comunicação é importante dentro do contexto das organizações, como isso funciona, como pode ser melhorado. Leciono também uma disciplina que é o Homem Contemporâneo e a Cultura Organizacional, vinculado à dinâmica das organizações, nas relações humanas que existem nesses ambientes laborais. E leciono uma disciplina que para alguns é extremamente árdua, vamos dizer assim, um pouco
incompreendida, que é o direito tributário. Então, quando a gente fala de tributo, já há um registro até psicológico de criar uma certa resistência, né? Quando se fala em tributo, a gente já vem com toda essa dinâmica que o nosso país demonstra, né, com essas deficiências tributárias, isso cria uma certa resistência das pessoas. Então, basicamente são essas 4 disciplinas, a comunicação empresarial, o homem contemporâneo e o comportamento organizacional, o direito tributário, e eu também, para completar, eu dou aula de comunicação empresarial a nível de oratória para o ambiente jurídico e o ambiente empresarial. E estou desenvolvendo agora também uma atividade paralela, um curso que é para, vamos dizer assim, potencializar o aprendizado. Então nós vamos trabalhar a memória, que é o objeto de especulação que me fascina. Eu vou te pedir uma dica para os estudantes de direito, que vai servir também para os alunos que estão pensando em fazer direito, depois que se formarem. Hoje em dia o mercado, para quem faz direito, qual a dica que você dá? Segue por qual rumo? Vai para o direito tributário, civil, criminal? Não tem muito isso? Qual que é a dica você como profissional? Cris, olha, atualmente o que está acontecendo é o seguinte, a especialidade em uma ou determinada área é importante, porque o generalista, ele acaba não tendo tempo de fazer bem tudo que ele oferece, tudo que ele se propõe. Então, só que até você chegar a se especializar e atuar exclusivamente numa determinada área, isso leva um tempo de profissão que você precisa amadurecer. Você precisa criar uma identidade com essa área. Você precisa buscar esse conhecimento. Isso vai levar um tempo. E você precisa conquistar mercado e se posicionar, vamos dizer assim, dentro do ambiente mercadológico como aquele profissional de determinada área. Então, para começar, eu acho que até que o profissional de direito crie essa identidade com uma ou outra área, ele deve experimentar e trabalhar de uma forma geral todas as áreas até para encontrar o seu caminho. Excetuando alguém que eventualmente tenha um perfil para o Ministério Público, para a magistratura, Defensoria Pública, aí a dica é estudem muito, se dediquem exclusivamente a fazer isso, porque senão fica muito difícil. A concorrência é muito grande e cada dia mais o grau de dificuldade para esses concursos é extremamente alto. Vamos falar um pouquinho da sua carreira profissional, né? Hoje você é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Vicente. Essa minha história com relação ao mercado empresarial começou há muito tempo. Em 1974, eu era um infante, 14 anos, um jovem atlético, né, surfista. É até hoje? Não, atualmente o máximo que eu pego de onda é no calcanhar, né, caminhando na praia, que é o que eu faço atualmente. Já fiz mergulho, mas eu comecei em 1974, eu fui trabalhar como copa de uma padaria no Curvão da Pinheiro Machado. Eu tinha 14 anos. Trabalhei um ano ali, depois fui trabalhar numa agência de propaganda. A propaganda, a publicidade, o marketing sempre me fascinou. O desenho. E aí eu percebi que vamos dizer assim, era uma ligação muito estreita com o ambiente da imaginação, que é o que eu faço hoje. Então, partindo daí, depois eu passei a trabalhar no comércio, trabalhei com meu pai, e aí a gente ficou muitos anos com uma empresa. E depois que você escolheu fazer a faculdade de Direito, quando você saiu da faculdade de Direito, quais foram os seus primeiros trabalhos? Ainda na faculdade você fez estágio, aí a primeira experiência profissional depois da faculdade? Então, essa minha ligação com o direito, ela veio assim, mais ou menos sendo conduzida. Eu comecei a trabalhar com a minha companheira, ela já era advogada, ela se formou em 1986, alguma coisa assim, e trabalhávamos juntos.
Eu sou técnico também, eu não coloquei isso porque achei desnecessário. Eu sou técnico em transações imobiliárias, especialista no ambiente das negociações, né? E aí ela foi me empurrando, vai fazer direito também, é importante. E aí eu fui vendo que realmente era importante e era necessário. E não houve assim um primeiro trabalho, né? Houve uma continuidade já atuando dentro do escritório. Agora, uma coisa que foi muito importante para mim, para o conhecimento dentro da área de direito, é que eu fiz um concurso, passei e fui estagiário oficial concursado do Ministério Público. E eu passei também um período como estagiário concursado do Ministério Público, atuando na área do crime. Professor, eu quero fazer o seguinte, vamos deixar uma dica pro vestibulando. Especificamente, a gente falou para o aluno que está fazendo direito, o que esperar do futuro, qual área especializar. Para o aluno que está pensando em fazer ou não direito, aquele aluno que está indeciso ainda, deixa um recado para esse aluno que está indeciso ainda qual curso, né, e qual universidade, qual curso principalmente. O último recado para... É um momento muito difícil mesmo, esse momento de escolha de uma profissão. O que o eventual candidato a um curso deve pensar é: eu tenho alguma afinidade? Eu me sinto confortável em futuramente desenvolver uma atividade dentro desta ou daquela área? Refletir um pouco sobre isso e, vamos dizer assim, colocar de lado um pouquinho as influências familiares no contexto de direcionar a atividade. Procura se libertar um pouco dessas informações, mas não desprezá-las totalmente. Procurar identificar pelo menos um princípio de afinidade com a área em si. Pesquise sobre a área, o que é possível fazer, o que essa profissão pode produzir no meu futuro. Será que é esse sucesso, que é esse futuro que eu busco para mim? Reflita um pouquinho. E a partir do momento que decidir, não colocar isso como ponto final. Sabendo que, mesmo que de repente você preste o vestibular e comece um curso, 2, 3 meses, se você perceber que não há uma identificação, insista pelo menos até o primeiro semestre para verificar se não há vamos dizer, se não é aquela dificuldade momentânea dos primeiros meses. E a partir daí então, decidido, vai em frente. Vai em frente e sucesso. Porque aquele que se dedica a uma atividade com uma identidade emocional vinculada, não tem por que não dar certo. Que é o que a gente fala de fazer realmente aquilo que gosta, né? Independente de influência, o que o senhor falou, levar em conta as influências, até porque a influência que a gente está passando aqui hoje, a experiência de uma pessoa, né, que entende, mas na verdade levar mais em conta o que gosta de fazer. Então, Cris, se de repente você quiser encerrar agora, eu acho que seria um momento interessante. Na realidade, o que nós estamos aqui fazendo não é influenciar, é inspirar. É exatamente essa a proposta do programa. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença do professor. Muito obrigado. Essa foi a segunda edição do programa Inspire-se. Lembrando mais uma vez, tvunimes.com, o nosso canal no YouTube TV Unimes, e todas essas e outras várias informações, mais perguntas, mais respostas, a gente confere no nosso site da TV Unimes. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez, professor. A gente fica por aqui.